quero te chamar a abrir a Bíblia Sagrada em Efésios capítulo 2, e nós vamos ler versículos 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. E vamos meditar hoje sobre este tema, somente a graça. Efésios 2, 8 e 9. Diz assim o texto bíblico: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Vamos repetir juntos esses dois versículos em alto e bom som. Vamos lá? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Senhor Deus, nós pedimos que quando pregamos a Tua palavra e quando formos pregá-la agora, a Tua unção, o Teu Espírito esteja sobre nós de uma forma especial. Abrindo nossos ouvidos espirituais, abrindo nosso coração, abrindo a nossa mente para o entendimento e levando, Senhor, a Tua palavra às nossas mãos, para que elas se transformem em obras que de alguma forma a nossa vida pessoal, o nosso dia, o nosso cotidiano, seja de repercussão da graça do Senhor, seja para espalhar a graça do Senhor. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém, amém. Durante 1000 anos o mundo viveu na idade que se chama Idade das Trevas. Mais ou menos do ano 500 da era cristã, indo até o ano 1500, a Bíblia passou a ser proibida. Somente bispos, somente arcebispos tinham a possibilidade de ler e interpretar a Bíblia Sagrada para a igreja, para o povo de Deus. Não se pregava mais sobre a graça de Deus. Pelo contrário, pregava-se que para ser salvo alguém precisaria de sacrifícios, de penitências. E por último, chegando perto dos anos 1500, pregava-se que precisava-se negociar a alma de alguém quando este alguém morresse, e pagava-se determinadas quantias para que a alma subisse do purgatório para o céu. Caso contrário, os parentes, amigos que morriam, iriam para o inferno. A igreja tinha altíssimas dívidas e precisava quitá-las. E foi nessa época que foi contratado um homem chamado John Tetzel. E o John Tetzel, como um bom marqueteiro, foi formando jingles, músicas, jargões e publicando de forma que as pessoas com medo do inferno iam pagando determinadas quantias para salvar a sua alma e salvar a alma de pessoas também. E é nesse contexto que Martinho Lutero começa a escrever as teses que nós conhecemos, as 95 teses que defendem a fé, que defendem Cristo como o único caminho, que defendem a Escritura como legítima e única regra de fé e prática, que defende a glória de Deus unicamente. E aí, neste contexto também, existe a graça de Deus sendo novamente revelada ao homem, porque durante praticamente este tempo todo não se falava mais da graça de Deus. Então, um dos princípios, um dos elementos da reforma protestante é a graça de Deus. A graça de Deus é o favor de Deus revelado à humanidade. A humanidade que é caída, desvalida, a humanidade que é contaminada pelo ódio, pelo pecado, pela indiferença para com Deus, contaminada pelo racismo, contaminada pelo materialismo, a humanidade que precisa de salvação urgente. A graça de Deus se revela.
Existe o que nós chamamos de graça comum, que é aquilo que Deus dá a todos. Por exemplo, Deus dá a vida para quem conhece a Deus e serve a Deus, e quem não o conhece não o serve. Deus dá a chuva que cai sobre a lavoura de quem ama a Deus e busca a Deus, e também cai sobre a lavoura daquele que zomba de Deus. Deus dá a saúde para um, para outro, independente de conhecê-lo ou servi-lo. Mas existe uma graça que nós chamamos de graça especial, que aparece 323 vezes na Bíblia Sagrada. É a graça da oferta de Deus para salvar o homem, perdoar o pecado, levar o ser humano ao conhecimento de Deus e levar o homem à salvação eterna. E é dessa graça que eu quero falar hoje. Alguns benefícios da graça. O primeiro deles é que nós somos salvos pela graça. Tito capítulo 2, versículo 11 diz: porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. O texto que nós lemos em Efésios reafirma isso, dizendo: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, isto é, não vem daquilo que nós podemos fazer para Deus, para que ninguém se glorie, é graça. Isto não é facilmente entendido e aceito pelo mundo até os dias de hoje, porque pensamos que temos que fazer alguma coisa a mais para pagar Deus, alguma coisa a mais para satisfazer Deus. É a nossa tendência natural, colocarmos-nos no centro, pensando que nós somos capazes de retribuir Deus pela obra de salvação, retribuir Deus pelos pecados que são perdoados. Nós não conseguimos isso. É dom gratuito de Deus. Imaginamos que é a graça e mais algum sacrifício que devemos fazer para que Deus nos aceite. A graça e mais um esforço próprio. Ou então a graça e mais um agrado especial a Deus. Ou então a graça e mais a penitência pelos pecados. Ou a graça e mais eu me trancar num mosteiro para ficar longe do pecado e do mundo. Aí sim Deus vai me aceitar, Deus vai me querer. Se eu for bom e oferecer essa bondade a Deus, Deus automaticamente é obrigado a me colocar no céu. Isso é uma afronta contra a graça de Deus. Porque a Bíblia diz, Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia também nos diz em Romanos 3:10, não há um justo sequer. Então, se eu e você estamos entre todos os que pecaram e foram destituídos da glória de Deus, não há algo em nós que possamos oferecer para Deus, que Ele, por causa disso que oferecemos a Ele, nos aceite. A nossa bondade, não. As nossas boas obras de caridade, não. Isso não compra a salvação e a nossa vida eterna com Deus. A salvação foi conquistada na cruz do Calvário. Jesus pagou o preço alto pelos nossos pecados para nos livrar do inferno, e isso gratuitamente. Graça, favor e merecido. O que é graça? Graça é favor imerecido. Quando você recebe um presente, você recebe de graça. E não tem como pagar um presente que você recebeu de graça. Até aí você entendeu a graça de Deus. Ela vem a nós de forma gratuita, como um presente de Deus. Mas também, nós não temos como nos esforçar para merecer aquele presente. Entre nós, os humanos, existe a graça de dar um presente, mas talvez a pessoa mereça aquele presente. No caso de Deus, não há um mérito humano. Graça é um ato de amor incondicional de Deus. Não depende da pessoa que recebe, depende apenas da pessoa que dá.
A graça revela o bom caráter de quem dá e não de quem recebe. Portanto, a graça revela o caráter bondoso e amoroso de Deus para conosco, pecadores. Isso é graça. A graça é subversiva, a graça é surpreendente, a graça salva quem nós não imaginamos que vai ser salvo, alcança quem nós não imaginamos que será alcançado pela graça. E é assim porque é graça. Há pessoas boas que rejeitam a graça de Deus e valorizam os próprios méritos. Perderão a grande oportunidade de Deus, a grande oferta de graça de Deus, porque insistem em dizer: eu sou bom, eu mereço o céu. E existem pessoas ruins, que um dia se humilharam, se quebrantaram diante de Deus, dizendo: eu nada tenho a oferecer, eu nada tenho a te dar, Senhor, a não ser a minha vida. E se não for a tua graça, se não for a tua misericórdia, eu sou o réu do inferno. Reconhecem isso e alcançam a graça de Deus. Quando falo sobre isso, lembro-me de um homem que talvez seja o testemunho mais interessante sobre a graça, porque depois ele compõe o hino mais cantado do mundo sobre a graça. John Newton, um inglês, ano 1725, ele nasceu lá por 20 e tantos anos de idade. Ele se tornou um homem tão perverso, apesar de ser rico, um homem perverso, violento, cujas mãos eram manchadas de sangue. Era um homem que praticava a justiça própria, era um homem que não tinha nenhum escrúpulo. Ele se tornou mercador de escravos, ia com seu navio para a África, trazendo carregamentos de escravos para os Estados Unidos da América. Este era John Newton, zombava de Deus, zombava do Evangelho. Acontece que John Newton, numa ocasião, enfrenta uma tempestade. E ele sabia que não iria sair daquela tempestade com vida. Era uma tempestade muito intensa, que foi durando dias e dias. E o mar estava bravio, e o navio foi perdendo seus equipamentos, foi ficando à deriva. E ele, em dado momento, lembrou que tinha um livreto guardado numa das gavetas do navio, e ele busca aquele livreto de Tomás de Aquino, e ele lê o livro. A graça de Deus inunda seu coração, ele dobra os joelhos, ele pede perdão pelos pecados, e ele diz para Deus: Senhor, se eu e todos os que estão comigo se livrarem da morte, eu prometo que entrego a minha vida para ser o restante dos meus dias pregador do Evangelho. E assim acontece, milagrosamente, ele chega ao destino, e todos que estavam no navio salvos, e ele, a partir de então, começa a servir a Deus. Dali um tempo ele estuda a palavra de Deus, estuda a teologia, se torna um grande pregador do Evangelho, e ele compõe um hino que se intitula Amazing Grace, maravilhosa graça. É o hino mais cantado no mundo inteiro. Entre as 10 músicas mais tocadas a cada ano no mundo inteiro, qualquer tipo de música, não só a música gospel, ela aparece, esse hino aparece entre os mais tocados, e por pouco não foi o hino nacional dos Estados Unidos da América. John Newton morre depois de muito cantar sobre a graça, depois de muito pregar sobre a graça, e na lápide de John Newton estão as seguintes palavras: John Newton, uma vez infiel e libertino, um mercador de escravos perverso na África, foi pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, perdoado e inspirado a pregar a mesma fé que um dia se esforçou para muito a destruir. A graça de Deus perdoa e transforma o mais vil pecador. É graça.
não é valor que possamos nós oferecer para Deus. Não esqueça isso, nós somos salvos pela graça. Mas o segundo benefício, nós somos perdoados pela graça. Os nossos pecados jamais seriam perdoados se não fora a graça de Deus. Se Deus usasse para conosco o critério que nós usamos para o próximo, nós jamais seríamos perdoados por Deus. Nunca seríamos perdoados pelo Senhor. Nós nascemos e crescemos no mundo de trocas, no mundo de compras e vendas. Nós trocamos bom comportamento por presentes. Trocamos predicados morais por benefícios. Por exemplo, quando éramos crianças, ouvíamos isso: seja um bom menino, porque aí Deus vai ajudá-lo. Ou então, se você for obediente, vai ganhar presente no final do ano, no Natal. Ou então, se for rebelde, Deus vai castigar você. Já ouviram isso em algum lugar? Quando éramos jovens, ouvíamos: cuidado, não tem almoço grátis. Deus ajuda quem cedo madruga. Faça por merecer. E quando somos adultos, ouvimos: olha, reclame seus direitos. Se merecer, vai receber. Ou então, se pagar, leva. E assim por diante, um mundo de trocas. E quando nesse mundo que faz esta lavagem cerebral em nós, quando nos aproximamos de Deus, imaginamos que na vida espiritual é assim. Oferecemos algo para receber de Deus. Apresentamos algo a Deus para que Ele nos dê alguma outra coisa. Nós somos perdoados apenas pela graça. É apenas chegar a Jesus e dizer: eu sou pecador mesmo, me perdoe aqui. É a graça de Deus. A graça de Deus que alcança e perdoa. Como perdoou John Newton, como perdoou o apóstolo Paulo. Pecados perdoados de inúmeras pessoas que um dia, gratuitamente, Deus lava com seu sangue aquela pessoa. Quando falo sobre isso, lembro-me da história que li no livro Maravilhosa Graça, de Philip Yancey, quando ele conta a respeito de um filho que muito desagradou seus pais. Um filho que se tornou agressivo e um filho que se tornou até violento para com os pais. E chega um dia que o pai não conseguia mais conviver com o filho, mesmo que amava muito aquele filho, era um perigo tê-lo em casa. E disse ao filho: você tem mais uma chance, conserte a sua vida, conserte e fique em casa. Se você não se acertar, nós não podemos mais tê-lo aqui, você virou um perigo aqui, você é uma bomba relógio em nossa casa, você é um barril de pólvora, e você significa uma ameaça para nós. E o filho, mais uma vez, se tornou violento, mais uma vez desonrou os pais, mais uma vez brigou, mais uma vez ameaçou, mais uma vez usou de violência. E o pai disse: filho, você não pode ficar aqui, vai embora, vai embora. E o filho foi, arrumou suas coisas e foi. E passaram-se anos, e ele nunca mais falou com o pai. Lá dado dia, depois de a vida ter lhe ensinado, depois de as situações terem ficado muito difíceis para aquele moço, ele então lembrou que precisava perdoar e ser perdoado pelos pais. Precisava voltar e ver os pais, para que papai e mamãe não morressem sem, pela última vez, vê-lo e ter a oportunidade de saberem que ele foi transformado. Mas a bronca era muito grande. E aí então ele escreveu uma carta, dizendo assim: eu vou passar pela nossa cidade de ônibus. E o ônibus vai parar na rodoviária. Pois bem, se quando o ônibus
parar na rodoviária, eu olhar e ver que vocês estão aí, ou pelo menos um da família, ou o pai ou a mãe, com um lenço branco, eu vou entender que posso descer do ônibus e posso ir com vocês para casa e nós podemos ter o nosso momento de conversa e perdão. Acontece que chegou o dia de ele ir, comprou a passagem, foi. Durante todo o tempo, muito ansioso. Quando o ônibus entrou na cidade, o coração bateu mais forte. Quando o ônibus foi se aproximando da rodoviária, ele fechou os olhos. Quando os freios a ar assoviaram estridentes na rodoviária, ele ainda ficou um tempo de olhos fechados, sem imaginar se a cena seria com o lenço branco ou sem o lenço branco. Se fosse sem, ele baixaria a cabeça e continuaria a viagem. Mas quando ele abre os olhos, está o pai, a mãe, está a irmã, e todos eles segurando um lençol branco, acenando e sorrindo. E eu quero dizer para você que quando Jesus vai para a cruz do Calvário, ele levanta um lençol branco para dizer que seus pecados estão perdoados. E que você pode voltar, e que você pode ter um encontro com ele, pela graça, de graça. C.S. Lewis que escreve, ser cristão significa perdoar o imperdoável, porque Deus perdoou o imperdoável em você. Nós somos perdoados por causa da graça. Um terceiro benefício, nós somos redimidos pela graça. Efésios 1:7, veja comigo esse texto, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo as riquezas da sua graça. Redenção mediante a riqueza da graça. O que é redenção? É o pagamento pela liberdade de alguém que está preso. Alguém está preso e é paga a fiança pela liberdade. Alguém está preso e as portas se abrem, Efésios 1:7. Redimir é usar de misericórdia, usar de graça. Alguém pagar um valor para que o prisioneiro seja liberto. Digamos que há uma dívida imensa, impagável, para mim e para você, que se chama dívida de pecado. Afastamento de Deus, descaso para com Deus, frieza para com Deus, desobediência a Deus, apatia à voz de Deus. E os pecados vão se multiplicando. E o ser humano vai ficando cada vez mais distante de Deus. Mas quando Cristo vai para a cruz do Calvário, na sua oferta de graça, Ele está redimindo, Ele está pagando pelas nossas dívidas. Isso é redenção, pagar no lugar de alguém. E a Bíblia diz em Colossenses 2:13 e 14, Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou o escrito de dívida que constava e consistia de ordenanças, o que era contrária a nós. Ele a removeu pregando na cruz. Em outras palavras, quando alguém ia para a cruz, quando os romanos crucificavam, colocavam em cima um escrito de dívida. E quando a pessoa ia para a cruz, ela também tinha que carregar aquele escrito de dívida do porquê iria morrer, e também carregava uma parte da cruz. Era uma forma de dizer: eu sou culpado e está aqui o porquê eu sou culpado. Mas quando Jesus vai para a cruz do Calvário, Ele pega a minha dívida, a sua dívida, pega a sua dívida de pecado, pega a sua lista de pecados e Ele leva para a cruz. E Ele coloca na cruz. Então, quando você
fala dos seus pecados, fale sabendo que Jesus já levou para a cruz do Calvário por causa da graça. Aliás, existe uma palavra no grego que tem um significado muito importante, tetelestai, que quer dizer está consumado, uma expressão, está consumado. Esta palavra era falada por um juiz num tribunal, quando alguém era colocado como réu por causa de uma dívida. E por vezes as dívidas eram quase impagáveis. A pessoa que era réu de uma dívida impagável tinha que se tornar escravo do seu credor. Ou se a dívida fosse maior que a sua vida ainda, ele tinha que colocar os filhos como escravos do credor. Portanto, a vida acabava-se para quem tinha uma dívida tão alta. No entanto, quando alguém conseguia pagar a dívida, o dia que pagasse o último centavo, ou a última dracma da dívida, o juiz gritava, tetelestai, está consumado. E quando Jesus vai para a cruz do Calvário, o brado de Jesus é, está consumado, que quer dizer, a dívida de pecados está paga. Aleluia! Está consumada a obra de redenção. Quarto benefício, nós somos justificados pela graça. Veja comigo Romanos 3, 23 e 24. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aí, versículo 24. Se no 23 aponta-se o problema, estamos destituídos da presença de Deus, da glória de Deus. No versículo 24, depois da vírgula, há uma frase de esperança. Se na primeira frase nós dizemos misericórdia, na segunda frase vamos dizer glória a Deus e aleluia. Porque aí o texto diz, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. E há um texto também em Romanos 8:1 que diz, mas agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Justificados pela graça. O que é justificação? Eu falei sobre perdão. Perdão é quando o pecado é tratado. Quando alguém peca e os pecados são levados. O escrito de dívida é levado. O pecado está perdoado, mas o pecador está ali. Você diz, o pecado está perdoado. Não há mais sanção criminal, mas o pecador está ali. O criminoso está ali. Na justificação, o pecado é tratado e o ofensor, o criminoso, o pecador, também é tratado e também é restaurado. E é restaurado de uma forma que, na vida cristã, a justiça de Deus, a justiça de Cristo entra em nós. E quando Deus nos olha, Ele não nos olha como o pecador, aquele que fez este pecado, mas Ele olha como olha para seu Filho Jesus Cristo. Isso é justificação, a justiça de Cristo em nós. Quando o ser humano tenta oferecer a justiça para Deus, Deus, em Isaías capítulo 64, versículo 6, diz o seguinte, que todos nós como imundo, somos como imundo, e todas as nossas justiças, a justiça própria, a justiça humana, a tentativa de oferecer algo nosso para Deus, Ele diz, são como trapos de imundícia. Perdoe-me dizer o que significa trapo de imundícia. Se traduzisse o termo original para os nossos dias, seria mais ou menos como Deus dizendo, as suas justiças são como papel higiênico usado. Esse era o termo trapo de imundícia. Nenhum de nós temos condição de oferecer justiça a Deus, de forma que Ele diga, você está restaurado, eu vejo você como vejo a meu Filho Jesus. Isso só acontece
pela graça. É a graça que faz isso. Caso contrário, nós estaríamos talvez até perdoados, mas não justificados. E aí teríamos um outro problema. Qual que é o problema de ser perdoado e não justificado? Que cada pecado que você cometeu, você tem que pedir perdão. E se nós temos 10.000 pensamentos que correm pela nossa mente durante o dia, é impossível que em algum, pelo menos em um dos pensamentos, nós não venhamos a tropeçar. Nós, entre palavras faladas e palavras ouvidas, ao longo do dia temos mais de 25.000 palavras. É impossível que nós não ouçamos alguma coisa que nos leve a pecar, ou não falemos alguma coisa que nos leve a pecar. E aí nós teríamos que viver pedindo perdão e pecando novamente, pedindo perdão e pecando novamente. E aí acontece de você morrer na hora errada. Faltou 10 minutos para você ajoelhar e pedir perdão. Aí você diz, agora se foi, agora estou ferrado, vou para o inferno. Se fosse só a questão do perdão, mas na questão da justificação, Deus te vê como justo. E um dia nós vamos nos apresentar diante dele como justos por causa da justiça de Cristo em nós. Justificados pela graça. E por fim, quinto e último benefício, nós somos herdeiros do céu por causa da graça. Veja comigo Tito capítulo 3, versículos 3 a 7. Tito 3, 3 a 7. E a palavra nos diz, pois nós também, outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mais uma vez, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Em outras palavras, fomos perdoados pela graça, fomos salvos pela graça, fomos justificados pela graça. E Paulo conclui isso falando com Tito, dizendo, e agora, por causa dessa graça que nos salvou, nos perdoou, nos justificou, nós vamos ser herdeiros, somos herdeiros da vida eterna. Estamos na esperança do céu, na esperança da vida eterna, mas já como herdeiros por causa da graça. Escute isso. Um dia as trombetas vão soar, um dia a igreja será arrebatada, ou se nós não estivermos na geração do arrebatamento, eu e você um dia vamos morrer, vamos sair desta vida e vamos para nos encontrar com Cristo. Se for no arrebatamento, a Bíblia diz encontrar-nos-emos com Cristo nas nuvens. E se o arrebatamento chegar individualmente para alguns de nós também iremos cruzar os portais eternos e vamos ficar vislumbrados pela glória que nos está sendo revelada, vamos ficar extasiados pelo céu, é a glória eterna, é a esperança na nossa herança imarcessível que agora se torna realidade. E nesse êxtase nós vamos perguntar a pergunta que não quer calar: por que eu estou aqui? Se Deus é um Deus de absoluta santidade, se Deus é um Deus de absoluta justiça, porque eu, pecador, estou aqui, porque eu fui alcançado e estou no céu, porque se fosse pelos meus méritos, eu iria para o inferno, só merecia isso, e não o céu. Talvez alguns desinformados iriam dizer, eu mereci, afinal, nunca matei, nunca roubei. Outro desinformado poderia dizer, Deus é obrigado a me abrir o céu e colocar aqui no céu, porque
No inverno eu dava cobertores para os moradores de rua, marmitas, para aqueles que não tinham a comida. Então, por causa das boas obras, eu mereço o céu. No entanto, o céu é a sua herança, não pelo que eu fiz de ruim, e nem pelo que eu fiz de bom, mas pela graça de Deus. Contrário disso seria a justiça retributiva. Quer dizer, tentar negociar com Deus a vida eterna. Há uma anedota que diz que um pecador não convertido, chato, foi para o céu, chegou na porta do céu e ficou discutindo com São Pedro, dizendo que ele teria direito de entrar no céu. E ficou ali, São Pedro dizendo, seu nome não consta no livro da vida. Fazer o quê? Não, mas eu mereço. E aí, São Pedro chama Jesus e diz, Senhor, uma reunião de emergência. Esse homem diz que tem direito ao céu, e na verdade não tem. Aí Jesus pergunta, por que ele está dizendo que tem direito ao céu? Porque há 2 semanas atrás ele deu R$10 de esmola para alguém. E depois de mais uma semana, ele deu um sanduíche para um morador de rua que custou mais R$10. Jesus disse assim, faz assim, Pedro, dá R$20 para ele, fecha a conta e manda ele para o inferno. Está resolvido. Essa é a tentativa que nós temos de negociar com Deus, dizendo, é a minha bondade, são os meus feitos, é o meu trabalho. Céu é dádiva absoluta, é graça de Deus. Muitos imaginam que chegarão pelos seus méritos, não. Jesus mesmo advertiu os religiosos da época, dizendo o seguinte, muitos ladrões e prostitutas vos precederão no reino dos céus. Isto é, aqueles que não tinham mais nada a se escorar na sua justiça própria, caíram até onde poderiam cair no fundo do poço dessa vida. E aí só há uma expectativa, ou salvo pela graça, ou perdido para sempre. Só há uma possibilidade, a graça de Deus. Há uma canção do Asaf Borba, que diz assim, quando eu terminar esta vida, e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar, e perguntarão a uma voz, voltados para mim, ó, conta-nos como foi que você, irmão, venceu e chegou aqui. Eu falarei e cantarei de Jesus que me salvou, e que por esse pecador a si mesmo se entregou. Foi graça, graça, superabundante graça. Foi graça, graça preciosa e doce graça. Foi graça, irmão, eu vos digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Aleluia. O céu por causa da graça. Foi Stanley Jones que disse, a graça me comprou, a graça me ensinou, a graça me prendeu com laços de amor ao meu Senhor, a graça me possui, e por causa da graça um dia estarei com Ele pela eternidade. Mas eu quero terminar fazendo 2 colocações aqui rápidas e importantes. Paulo escrevendo a Timóteo, 2ª carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 1, há uma frase que me chama a atenção. Ele diz, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Por que ele escreve isso? Porque precisamos nos fortificar no conceito da graça. Eu te explico. Sabe por quê? Porque quando nós não temos muito claramente o conceito da graça, de que quem salva você é Jesus pela graça, o perdão pela graça, a justificação pela graça, o céu pela graça,
as bênçãos de Deus nessa vida pela graça. Se esse conceito não está tão claro, nós começamos a tropeçar. Nós achamos que a nossa caminhada com Deus depende de nós. E aí, quando achamos que depende de nós e nós tropeçamos, aí nós nos decepcionamos conosco mesmos. E decepcionados conosco mesmos, nós vamos continuar tropeçando. E chegamos àquele momento que a gente diz: eu acho que Deus não gosta tanto de mim. Eu acho que Deus não me ama tanto. Eu vejo tal pessoa assim, no nível de espiritualidade, aquele outro lá melhor do que eu, e eu aqui tropeçando, caindo. E pessoas se afastam de Deus, porque pensam que toda obra de salvação, de santificação, depende de si, do esforço próprio. Quando você encontra com a graça, você diz: a graça de Deus me leva. E isso fortifica a sua fé. E você naturalmente começa um processo de santificação, porque você ama a Deus, porque você está apaixonado por Jesus, porque você sabe que não depende de seus méritos, mas dos méritos de Cristo. Há dois problemas com relação à graça. O primeiro deles é o fracassar por não conhecer a graça. Por isso Paulo está dizendo: fortifica-te na graça. Em outras palavras, fortifique esse conceito de graça na sua vida cristã. E o segundo problema é que o fracasso é o fracasso nosso. Quando conhecemos a graça, em distribuir a graça. E a igreja é um agente de graça. Aqui em Chapadão do Sul, nós temos que distribuir graça. Nós temos que falar da graça de Deus. Nós temos que agir conforme a graça de Deus. Nós temos que nos espelhar conforme a graça de Deus. Isso faz com que imitemos o nosso Mestre.